Então, meus irmãos, o texto que nós vamos meditar está no livro de Atos dos Apóstolos. O primeiro texto está em Atos, capítulo 11. Atos capítulo 11, versículos 19 ao 21. Eu estou usando aqui a NAA. Bênção. A formação, consolidação e a missão da igreja local. Esse é o tema. O texto que nós temos aqui, Atos capítulo 11, versículos do 19 até o 21. Diz assim: os que foram dispersos a partir da perseguição, que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Vamos ler mais alguns. 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre, e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Amém. Queridos, o que nós temos aqui, o que está acontecendo aqui em Antioquia? Jesus, depois de ressuscitar, ele ordenou aos seus discípulos que evangelizassem, que pregassem o evangelho ao mundo inteiro, que fizessem discípulos de todas as nações, que os batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que os ensinasse a obedecer a tudo que ele havia ordenado. Mas primeiro era para eles ficarem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder pelo Espírito Santo, que desceria após Jesus ser assunto aos céus. Então note o até que. Até que quer dizer que em seguida era para eles então anunciarem o evangelho, discipularem, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mateus 28 fala disso, Lucas fala disso, Atos capítulo 1 fala disso também. E o que aconteceu? Eles foram a Jerusalém, aguardaram a grande promessa, a descida do Espírito, que os capacitaria para realizar essa missão. Jesus disse para que eles, primeiro era necessário receberem o Espírito Santo, essa poderosa manifestação do Espírito Santo, que os capacitaria para a missão, e então realizarem a missão. Então eles recebem o poder do Espírito Santo, e se aquietam em Jerusalém. Eles não saem de Jerusalém. E Jerusalém, a Bíblia diz que Jerusalém foi tomada pelo Evangelho. Ela foi considerada uma cidade evangélica
embora não fosse 100% cristã. Ela foi tomada pelo Evangelho. E eles ficaram. E o Senhor então permitiu uma perseguição. Uma perseguição que veio então para espalhar eles. Parece Babel. Deus mandou que espalhassem e eles ficaram quietos. Então Deus trouxe a perseguição que os forçou a sair às pressas, às correrias. Foram separados pais de filhos, jovens, adolescentes. Muitos ficaram sem o pai, sem a mãe. Primeira carroça que passava carregando mato, carregando comida, eles enfiavam no meio, cada um tentando salvar a sua vida. E se espalharam. Aí começa a segunda multiplicação da igreja. A segunda, não a primeira. Porque a primeira aconteceu em Atos, capítulo 2, quando o Espírito Santo veio. A Bíblia diz que tinha lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, para aquela festa, era uma festa grandiosa. Tinha judeus, adeptos, curiosos, do mundo inteiro lá. E eles creram no Evangelho. Através da pregação, quando viram a descida do Espírito Santo, e eles se espalharam, voltaram para suas casas, e também anunciaram o Evangelho que eles haviam crido, foram anunciar o Cristo que eles haviam crido, de uma maneira ainda bem imatura, sim, é verdade, mas foram no poder do Espírito Santo. Eles precisavam, era da orientação do Espírito Santo nesse momento, mas espalharam. Os estudiosos dizem, por exemplo, que a igreja de Roma, ela começa como fruto desse evangelho que é anunciado lá em Atos capítulo 2. Mas o fato é que a igreja se espalha, e nós temos o segundo movimento de multiplicação na perseguição. E nessa perseguição nós temos aqui isso que nós acabamos de ler. Alguns foram, olha só, os que foram dispersos a partir da perseguição, que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Então, desse grupo que saiu da dispersão, eles tinham cuidado de falar somente para os judeus, eles ainda tinham dificuldade. Mas alguns destes, olha lá o verso 20, alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene, e que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Queridos, com isso nós percebemos algumas coisas quanto à formação da igreja. E a gente vai primeiro definir um termo que é igreja local. O que quer dizer igreja local? A igreja de Jesus são os discípulos de Jesus de todos os tempos, desde a época de Jesus até a época que ele voltar. Essa é a grande igreja de Jesus. A igreja de Jesus hoje, ela é os discípulos que estão vivos, que se reúnem e que estão aí nas muitas denominações e alguns até desigrejados. Nem todo desigrejado faz parte da igreja de Jesus, assim como nem todo membro da igreja de Jesus está desigrejado, mas alguns estão por aí, e eles precisam ser consolidados, eles precisam ser amadurecidos para cumprir a missão que lhes foi proposta por Jesus. Então nós temos a igreja local, que diz respeito então aos discípulos de Jesus, que se reúnem em algum lugar, e eles se reúnem em algum lugar, em Viçosa, em Paula Cândido, onde você imaginar, ali no bairro do lado. Essa é a igreja local, ela se reúne em algum lugar, os discípulos se reúnem em algum lugar. E aqui nós percebemos nesse texto que surge então uma igreja local em Antioquia.
Nós vemos que Fenícia, Chipre, nesses lugares teve muita evangelização. Porém, em Antioquia, a evangelização ela começa a tomar forma. E é interessante que ela nasce assim de uma maneira espontânea. Ninguém foi enviado para começar uma obra lá em Antioquia, no sentido, não foi de conhecimento dos apóstolos, não foi de conhecimento, né, dos irmãos, das autoridades espirituais naquela época, da liderança espiritual, não foi, o Espírito Santo começou, e tem muitas igrejas que começam assim, o Espírito Santo mobiliza a igreja, os crentes, aqueles que ele quer salvar, ele mobiliza, e ele mobiliza alguém, e aí ele começa, mas não pode parar por aí, ela começa de maneira espontânea, e os feitos do Espírito Santo foram tão grandiosos, que o assunto chegou a Jerusalém. Antioquia é muito longe de Jerusalém, mas chega a Jerusalém a notícia, e os apóstolos perceberam que, mais uma vez, que a igreja de Jesus não dependia deles, não dependia deles, a eles estava o privilégio de consolidar, e aí eles então mandam Barnabé, um dos presbíteros da igreja de Jerusalém, eles enviam Barnabé para verificar o que estava acontecendo, porque Barnabé era um homem, conforme o texto diz aqui, nós lemos, Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo, de fé e bom, no verso 24, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Aí nós temos algo importante na formação de uma igreja, na consolidação de uma igreja. O líder precisa ser alguém, primeiro, tenha recebido autoridade para isso. Barnabé foi enviado pelos apóstolos. A igreja tinha começado, mas a liderança da igreja, a formação, a maturidade da igreja dependia de pessoas, e pessoas que tivessem, alguém que tivesse recebido autoridade, unção para isso. Barnabé foi enviado com autoridade, e Barnabé chega, cheio do Espírito Santo, de fé, e o texto diz que quando ele chega, verso 23, quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre, um homem empolgado com a obra de Deus, com a obra do Espírito Santo, um homem fervoroso, muito amoroso. E aí Barnabé então, com uma visão, ele percebe aquele movimento, e ele percebe também que tinha um homem que Jesus havia chamado para o ministério apostólico, mas precisava ser treinado, não estava pronto. E então ele vai atrás de Paulo, ainda chamado Saulo, conhecido como Saulo. Ele vai atrás dele lá em Tarso, traz ele, coloca ele do lado dele e vai consolidar a igreja e vai ensinar o apóstolo Paulo, ou então Saulo, a ser apóstolo, vai ensiná-lo no ministério. Então nós percebemos, queridos, aqui ainda algumas verdades. A formação espontânea, uma liderança reconhecida, ungida, separada, enviada para consolidar uma igreja que já havia começado. E nós vemos a preocupação desse líder, a sua sabedoria,
em treinar alguém que Deus já havia separado para o ministério. Quando Jesus chamou Saulo, Jesus o chamou para o ministério apostólico. Paulo vai dizer que quando Jesus o encontrou, disse que ele seria enviado aos gentios, apóstolo dos gentios. Mas ele ainda não estava preparado para essa tarefa. Então nós percebemos essa verdade. É necessário que aquele que vai consolidar, que o líder, o pastor da igreja, aqui Barnabé, ele entra como pastor da igreja. Nesse momento, era uma igreja que não tinha liderança, tinha evangelistas, tinha Deus fazendo milagre, curando pessoas, fazendo coisas extraordinárias, mas a igreja precisava ser pastoreada, a igreja precisava ser curada, a igreja, os crentes precisavam ser consolidados, serem formados, para cumprirem a missão de Deus. Vocês querem ver? Vamos lá, capítulo 13, versículos 1 a 3, capítulo 13 de Atos. Agora, já um pouco amadurecida a igreja, olha o que nós temos aí. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Olha que interessante, a igreja foi consolidada 100%? Não, queridos, a consolidação não para, a formação não para. Quando Barnabé e Saulo cumpriram o seu papel, o que aconteceu? O Espírito Santo os separou para outra missão agora. Agora essa igreja vai continuar, e vai formar outros, e vai enviar outros. Antioquia vira a primeira igreja missionária, de fato missionária, ou a primeira base missionária na história da igreja, porque ela foi muito bem consolidada, a igreja entendeu o seu papel, e ela então vira uma poderosa igreja missionária. E aí separam Paulo e Barnabé agora para uma viagem missionária. O apóstolo Paulo, chamado Saulo aqui, ele teve a sua experiência na prática de pastoreio, mas ele ainda não estava pronto para o ministério apostólico. Ele teve o seu treinamento de pastor ao lado de Barnabé, mas ele ainda não estava pronto para o ministério apostólico. E aí começa a viagem deles. E aqui nós temos algo interessante no capítulo 14, também, capítulo 14, versículo 23. Atos capítulo 14, 23, diz assim: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Queridos, depois que Barnabé e Paulo saíram de Antioquia, eles foram evangelizando e fundando várias igrejas. E aí, quando nesse versículo aqui em específico, eles começam, depois de passar por várias cidades, fundar igrejas, evangelizar, fundar igrejas, eles vão retornar agora, e eles retornam por essas igrejas, observando como é que ela está funcionando, né? Fazendo a supervisão, e o texto deixa claro que eles levantaram liderança nessas igrejas, e os consagraram, é isso que está dizendo, olha só, ele com jejuns,
versículo 14 e versículo 23. Olha só. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Não foi uma escolha aleatória das autoridades da igreja, da liderança da igreja, dos pastores das igrejas. Foi debaixo de jejum e de oração, não foi jejum sozinho. O texto está dizendo que foi com jejum também, mas não foi com jejum sozinho. Mais uma vez, a autoridade sendo estabelecida segundo a orientação do Espírito Santo. Não foi uma orientação aleatória. Essas igrejas estavam crescendo, agora tem sua liderança, elas vão continuar cumprindo o seu papel. E aí, queridos, nós precisamos meditar em algumas coisas. A primeira delas é que nós observamos que a igreja, para que haja consolidação, ela precisa necessariamente de uma cobertura apostólica. É necessário. Foram os apóstolos que enviaram Barnabé até Antioquia. A Bíblia chama Barnabé também de apóstolo, em alguns momentos. Ele não era apóstolo como os 12. Embora o pessoal goste de bater a tecla nisso, mas ele não era como os 12, mas nem Paulo era como os 12. Paulo, ele diz que ele é aquele que nasceu fora do tempo, tardio. Matias entra como os 12, ele assume o lugar de Judas Iscariotes. E a Bíblia vai dizer que na eternidade haverá tronos para os 12 apóstolos. Pelo que parece, até o apóstolo Paulo fica de fora. O que a Bíblia nos leva a entender, queridos, é que de fato há os 12 apóstolos, eles têm um papel especial, privilégio de Jesus para com eles, e cada um tem o seu papel, cada um tem o seu lugar. Mas quando a Bíblia fala do ministério apostólico, de maneira geral, ela fala de uma cobertura, de uma visão necessária para a igreja, para a saúde da igreja, para a sua consolidação e para a sua efetividade na missão de Deus, para que haja esse movimento, uma igreja que não para, uma igreja que não estagna, uma igreja que continua, que forma o povo e que gera liderança, que gera líderes, e que desenvolve os 5 ministérios, e que multiplica, e não para, ela é dinâmica, ela não para, ela está efetiva, ela não está estagnada. Então é necessário essa cobertura apostólica, que tem alguns papéis, um deles é a consolidação da doutrina. Imagina, queridos, naquela época onde o povo não tinha Bíblia na mão, poucos tinham Bíblia. Então a gente olha para as cartas de Paulo, de Pedro, cartas pastorais, ali apóstolos ensinando as igrejas, os pastores das igrejas, sobre as doutrinas, consolidando, acertando as coisas. O apóstolo ele tem essa importante responsabilidade de uma maneira geral, pastorear os pastores e mantê-los no foco da visão, do chamado de Deus para essa igreja. Por quê? Porque toda igreja local, Deus tem uma missão para ela naquele lugar. A missão de Deus é uma só, de maneira majoritária, mas cada igreja tem o seu papel na missão de Deus, e ela foi plantada pelo Espírito Santo num lugar, porque há um objetivo a ser cumprido ali, que faz parte da missão de Deus. E aí para isso, queridos, nós temos então o pastor, a autoridade pastoral, que é
essa pessoa que foi ungida pelo Espírito Santo, que agora ela tem a visão local da missão de Deus para essa igreja local. O apóstolo, ele traz aquela visão geral e mantém os pastores dentro dessa visão maior. Por exemplo, a visão do pastor Marcos, que é o apóstolo da CB Paz, que Deus deu para ele, é alcançar a zona da mata. É alcançar a zona da mata. Inclusive cidades que ainda não foram evangelizadas, que tem menos de 3% de cristãos. Essa visão que Deus deu para ele. Cada igreja tem o seu apóstolo. Para os irmãos perceberem essa realidade, e que a autoridade pastoral, ela não está na igreja local, ela está na pessoa que foi ungida. Percebam bem, Jesus chamou uma igreja, ou Jesus chamou pessoas para serem apóstolos? Pessoas. Jesus chamou uma igreja, ou chamou o apóstolo Paulo? Chamou Paulo. Paulo nem fazia parte de igreja nenhuma. Ele foi chamado para isso. Seu chamado foi reconhecido, ele recebeu autoridade por meio de imposição de mãos. Esse processo de reconhecimento a partir das autoridades espirituais foi acontecendo, mas quem foi chamado, quem foi escolhido é ele. Então, o ministério apostólico, os ministérios, eles estão em uma pessoa, para cumprir um objetivo. Não é sobre uma placa, não é sobre a placa, sobre a denominação. Embora muitas vezes a referência seja uma igreja, por exemplo, a Assembleia de Deus de Madureira, que eu estive lá vários anos. Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Por que Madureira? Porque a figura apostólica estava lá em Madureira. Aí depois multiplicou e tem uma outra Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté. Por quê? Figura apostólica, esse ministério apostólico das outras igrejas, está lá onde? Taubaté, e por aí vai, né? Então, queridos, nós temos essa cobertura apostólica necessária para que o efetivo cumprimento do ministério pastoral, no sentido de a igreja alcançar a missão. E aqui, queridos, nós vamos meditar um pouco então sobre a missão da igreja, que nós já falamos, eu vou citar e a gente vai ver um aspecto específico. Dentro da missão da igreja local, nós temos o que? A evangelização, a consolidação e a multiplicação. Nós já falamos sobre isso que aconteceu em Antioquia, aconteceu nas outras igrejas também, que a gente leu nos textos. Mas uma vez a igreja estabelecida, nós temos o pastor da igreja. É bem comum, no nosso caso em específico, de uma igreja em célula, a igreja começa com um GE, por exemplo. O Espírito Santo conduz o pastor, a abrir um trabalho, um GE, um grupo de evangelismo, evangelização, num lugar, numa cidade, São Geraldo ou outro lugar. E aí começa lá um GE. Daí a pouco, Deus vai trazendo, começa uma célula, que ela já começa a trazer uma visão pastoral para dentro daquele grupo. E em determinado momento, o Espírito Santo levanta então um pastor, que vai ser enviado pela igreja então, que nós chamamos de igreja mãe. No nosso caso, Paulo Cândido enviou para São Geraldo. Paulo Cândido foi enviado a partir de Viçosa. Mas aí, queridos, a partir
do momento em que essa agora igreja, com uma certa consolidação, ela recebe a autoridade pastoral, o pastor ele começa a receber de Deus agora a visão do Espírito Santo, a missão para aquela igreja local. E aí nós vamos ver um pouco disso agora em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Se alguém puder trazer uma água, por favor. Vamos ler aqui o versículo 10. A gente vai ler alguns versículos também para frente, mas nós vamos ficar mais ou menos aí. Diz assim, palavras do apóstolo João, o Senhor o mandou escrever tudo o que ele escreveu. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Olha só o versículo 10. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e uma voz atrás de mim, uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quem recebeu, queridos, esta visão? É o apóstolo João. O João que se deitava no peito de Jesus. É ele. Tá? E aqui agora ele está em exercício o seu ministério não apostólico, mas profético. Observe com cuidado, ele está agora em exercício o seu ministério de profeta. Hoje nós não vamos entrar em detalhes sobre isso, mas eu quero que os irmãos vão observando esses papéis, esses ministérios, o funcionamento deles, e a importância deles na formação da igreja, para ela cumprir o seu propósito. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a um bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. A figura que ele está vendo é uma figura, queridos, de autoridade extraordinária. Ele está vendo o Cristo que disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Então, essa visão que ele está tendo mostra para ele de alguém, não é um anjo, ele não está vendo um anjo, ele está vendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Parece simples, quando a gente lê assim, mas ele está tendo uma visão assim, extraordinária, é algo impactantíssimo. Olha só, qual é a reação dele. Olha lá, o versículo 15, versículo 16. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. Uma espada que corta dos 2 lados, é isso que ele quer dizer. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Misericórdia, irmãos. O que ele está vendo o fez praticamente morrer, só de ele ver. Tamanha era o poder, tamanha era a grandiosidade
do Cristo que ele está vendo. Algo extraordinário. Tem muitas pessoas que relatam terem visto Jesus, eu creio nisso. Mas poucas pessoas relatam terem visto Jesus num esplendor como este. E ele se manifesta dessa maneira por um motivo. E a gente precisa observar a sua autoridade, o seu poder. Ao vê-lo cair aos seus pés como morto, porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Queridos, ele tem a autoridade toda. Ele tem, primeiro, ele estive morto, ele é primeiro e último, no sentido eterno, ele não tem fim. Ele é Deus. Ele vive, teve morto, mas ressuscitou, e está vivo para todo sempre. Tem as chaves da morte e do inferno, ele controla tudo, absolutamente tudo. Escreva, pois, as coisas que você viu, e as coisas que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os candelabros são as igrejas. Comece a observar. O Senhor, o Todo-Poderoso, agora ele tem uma comunicação direta, uma relação direta com a igreja e com os pastores da igreja. A autoridade dele se manifesta direta, ele tem uma relação direta, aqui ele não está usando intermediário. Agora, embora ele esteja falando por meio do profeta, mas ele está fazendo isso por um motivo. Embora isto é verdade, mas ele também tem uma ligação direta com a igreja, sem intermediários, e com os pastores da igreja. Então as estrelas são os pastores, que ele chama de anjos das 7 igrejas, e os candelabros são umas igrejas. O que é um candelabro? Candelabro, querido, lá no templo, era um objeto que tinha várias velas em cima dele, que deveria ficar continuamente acesa. Observe, ele fala de luz, muitas luzes, é uma expressão da presença do Espírito Santo, e isso lá no Antigo Testamento. Então, as igrejas, a igreja manifesta, a igreja local, ela manifesta a presença pessoal do Espírito Santo onde ela está. A presença poderosa do Espírito Santo não é manifestada num lugar através de um indivíduo. Aquele que tem o Espírito Santo, ele tem autoridade, o Espírito Santo está dentro dele, ele realiza muitas coisas. Mas, queridos, aqui é diferente, é uma manifestação extraordinária do Espírito Santo através da igreja. Ela é uma luz diferenciada. E diferente dessa luz tem o pastor da igreja, que também está na mão direita de Jesus. Olha só, 7 estrelas, o que ele está dizendo? São estrelas, não é um objeto que o apóstolo João está vendo, ele está vendo luzes, como estrelas. O Cristo, ele viu uma luz sem precedente, mas os pastores, eles são a manifestação dessa luz, de uma maneira menor, mas diferenciada, especial, na mão direita dele. Então os pastores não são qualquer membro da igreja, eles não são qualquer pessoa, há uma comunicação direta de Jesus aos pastores das igrejas.
Agora veja bem, versículo 1 do capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Veja bem, ele passeia no meio da igreja, mas ele não passeia como um turista. O que ele está fazendo? Ele está supervisionando a igreja. Ele conhece os crentes em profundidade. Ele está vendo se ela está cumprindo a missão ou não. Ele está vendo onde ela está falhando. Ele está cuidando, ele está pastoreando, ele é o pastor supremo das igrejas. Ele não está turistando na igreja, mas ele está caminhando, observando. Ele deu ela uma missão, ela tem uma missão a cumprir. Ela está ali pelo fato de que é uma missão a ser cumprida. Ela não está ali à toa. E aí, nós temos várias cartas, em que ele vai conversar com os pastores. A carta é para os pastores, a carta não é para a igreja, não é para o irmãozinho que cuida do som, não é para a irmãzinha que acabou de chegar na igreja, a carta é para os pastores. Olha lá, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Está escrevendo para quem? Para o anjo da igreja. E aí, queridos, com isso, nós percebemos que a figura, que o pastor da igreja, ele tem um papel importantíssimo. Quando a gente olha para o pastor na Bíblia, a gente percebe que o pastor, ele tem o quê? Ele tem a visão de para onde as ovelhas devem ir. Ele é que sabe onde está o pasto. Ele é que sabe aonde estão as águas. É ele que leva o rebanho. E não é à toa quando Jesus usa esses termos para nós. Ele quer dizer que ele comunica com o pastor. Ao apóstolo ele dá a visão maior, mas ao pastor ele dá a visão do rebanho, do objetivo, da missão a ser cumprida pelo rebanho. Então tem rebanho, às vezes os pastores vão beber água num lugar, vão levar os seus rebanhos a beberem água, e reúnem vários rebanhos, e aí na hora de sair, cada um chama a sua ovelha, as suas ovelhas, e no meio daquele milhares de ovelhas ali, elas vão saindo e vão seguindo os seus pastores. Por quê? Porque quem deu o pastor para a igreja foi Jesus. Ele deu o pastor que a igreja precisava. E ele trouxe para esse rebanho as ovelhas que precisavam, para esse pastor. A unção pastoral não está sobre a igreja, sobre o lugar, sobre a placa, está sobre uma pessoa, é o pastor. E aí os pastores, chega a hora de sair, ou mesmo no aprisco, que é o curralzinho, onde as ovelhas normalmente dormem,
são protegidas de tempestade e tudo mais, às vezes, né, num lugar longe, vários pastores, cada um para um lado, e de repente o tempo começa a fechar, e aí eles vão para um aprisco que é comum, leva as ovelhas para lá, mas quando a situação passa, cada um vai levando a sua ovelha, e a ovelha segue um pastor, porque aquele é o pastor que Deus deu para ela, e ela é a ovelha que Deus deu para o pastor. Jesus, ele fala da responsabilidade do pastor, quando ele conta aquela parábola da ovelha perdida. O pastor, ele conhece a sua ovelha, porque ela é dele, ele vai atrás dela e vai resgatá-la, ele não a deixará se perder, se for a ovelha que lhe fora confiada, ele não a deixará se perder. Davi pastoreava ovelhas que não eram suas, e quando vem um leão, ou vem um urso para tentar roubar, comer a sua ovelha e tudo, ele não deixa que esses animais levem as suas ovelhas, as ovelhas que não eram suas, mas estavam sob sua responsabilidade. Ele era o pastor, as ovelhas eram do pai dele, mas o pastor era Davi. Com isso, queridos, nós notamos que quando Deus chama uma ovelha para um pastor, ele chamou uma ovelha para um pastor, não tem como ela ser de outro aprisco ao mesmo tempo, ser de outro pastor ao mesmo tempo. E quando Deus tem uma missão num lugar, ele reúne as ovelhas para essa missão. Ele reúne ovelhas dele que estavam desigrejadas e traz para a missão, para o pastor que ele ungiu para aquela missão. Ele reúne o irmão que estava ali na Maranata, o outro que estava na Assembleia, o outro que estava lá no mundo perdido, ele vai trazendo, ele vai reunindo, porque ele tem uma missão, e as ovelhas são primeiramente dele, e ele as confia a pastores, que vão preparar essas ovelhas para cumprir o propósito dele, a missão dele. E às vezes a gente fica em dificuldade de entender essas verdades, e a gente que foi chamado de um lugar para outro, às vezes, dentro do próprio ministério, vamos chamar assim, da própria placa, por exemplo, eu estava em Viçosa, e de muitas maneiras diferentes, mas aí quando o Senhor nos chamou, a gente precisa ouvir a voz de Deus, ir para onde Ele está mandando. Esse é o lugar, é o pastor que Ele tem para nós, é o tempo que Ele tem para nós, é a missão que Ele quer nos dar o privilégio de participar. E aí, não cabe mais, uma vez que Ele nos chamou, não cabe mais a gente olhar para trás e ficar agarrado, querer seguir, porque a unção que vinha para nós daquele pastor, agora, ela foi encerrada, agora ela vem de outra, porque Deus nos chamou para outro. No dia que o Senhor fizer como fez aqui em Antioquia, tirou Barnabé e tirou Paulo da liderança da igreja ali, ele unge outro. E Barnabé e Saulo nunca mais serão pastores da igreja de Antioquia. Eles nunca mais serão recebidos da mesma forma como foram até então, porque a unção que estava sobre eles para realizar aquela missão, o Espírito Santo colocou sobre outro. E aí não dá mais. Aqueles que receberam, que foram chamados para ser então ovelhas da próxima liderança, não dá mais para ela ser mais ovelha de Barnabé e de Paulo. Não dá mais. Porque a igreja de Jesus, ela é guiada pelo Espírito. Os crentes são chamados a viverem pelo Espírito. Não é pelos seus desejos, não é pela sua vontade. A cura, a direção que nós precisamos para cumprir a nossa razão de ser como pessoa, depende de nós estarmos na visão, na missão que Deus tem para nós. Por isso, queridos, a maioria de nós deixamos para trás muitas pessoas
que nós amamos. Muitos relacionamentos preciosos ficaram para trás, porque um tempo novo Deus trouxe, não por causa de nós, mas por causa do nome dEle, e Ele nos deu o privilégio de participar disso. E a gente precisa reconhecer a unção que está sobre aquele que Ele colocou para nos pastorear. Às vezes é difícil lidar com essa verdade, tem muito sentimento envolvido, mas nós não podemos viver por sentimentos, nós temos que viver pelo chamado de Deus. Visto que Deus me chamou, eu não posso retroceder. Jesus não tem prazer naqueles que retrocedem. Nós somos desafiados a desfrutar de uma experiência com Jesus extraordinária, quando nós o seguimos. De repente ele vira a esquina e a gente está pegado em alguma coisa, a gente não vê que ele virou na esquina, e a gente se perde da visão, do chamado de Jesus tão facilmente. Para concluir, queridos, guarde no seu coração, Deus te chamou para qual rebanho? Você precisa ter certeza disso. Se você estiver no rebanho errado, busque orientação do Espírito Santo, primeiro, não faça besteira, procure, converse com a sua liderança, mas vai para onde Deus te chamou. E quando você estiver perto daquele que Deus escolheu para você, que Deus chamou, aquele rebanho que Deus te chamou para ele, reconheça a autoridade pastoral, a unção pastoral que está sobre aquela pessoa. Porque Deus não está te chamando à toa. Deus te chama para te curar, é verdade, mas com um objetivo, para você ser instrumento dele na vida de outros. Os recursos que ele me deu, que ele deu para você, é para serem usados nesse rebanho que ele nos chamou, não é no outro. Se a gente estiver no lugar errado, queridos, Deus faz as fontes das nossas bênçãos secar, porque a gente está vestindo um lugar errado. Tem pessoas que Deus quer abençoar, que é através da irmã Helena, não é através de mim. Não adianta eu chegar e querer abençoar a pessoa, não, é para ela, não é para mim. O privilégio dela, o meu, é outro privilégio, não é melhor do que eu, mas para cada um, Deus tem o seu papel. Portanto, Ele capacitou cada um com dons, com recursos, com bênçãos, e Ele quer multiplicar em cada um os recursos, as bênçãos, as vitórias, os testemunhos, para isso ser útil na igreja, mas da maneira como Ele quer, não como nós queremos. E aqui, eu quero só mencionar algumas questões práticas para nós. Vou usar aqui agora uma terminologia mais ACBPAS, porque é a nossa realidade, né? Eu estava numa célula, numa cidade, e eu entendo que Deus me chamou agora para outro rebanho. Deus me chamou. Ok, então deixa tudo para trás. Conversa. Quando Davi foi ungido rei, e ele entendeu que ele deveria ir guerrear por Israel contra o gigante Golias, a primeira coisa que ele fez foi deixar o rebanho que estava sob os seus cuidados aos cuidados de outra pessoa. Não basta sair, nós temos que resolver as coisas. Nós fomos fazer uma visita essa semana com a irmã Zélia. O irmão contou que ele foi onde ele estava e ele foi lá, entregou carteirinha na liderança da igreja, entregou seus documentos, como quem diz, Deus me chamou para outro lugar, para outro rebanho.
agora é outro tempo na minha vida. Nós precisamos deixar para trás. Foi um tempo bom, foi maravilhoso, foi para o nosso crescimento até o momento que Deus nos chamou para outro lugar. Glória a Deus por isso. Não tem que ficar discutindo, perdendo tempo com isso. Deus me chamou, preciso saber se Deus me chamou, e se Ele chamou, então eu preciso ir com tudo. Com tudo. Amém?